Let's start our English class. O conteúdo desse segundo bimestre é report. Do you know what is this? Vocês lembram, vocês sabem o que é uma report? Então, report em português são reportagens, né? As reportagens são textos do tipo jornalístico, então elas servem para informar sobre algo, sobre algum fato, sobre algum crime que aconteceu na nossa sociedade. E as reportagens são veiculadas por meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet e rádio, por exemplo. Esses tipos de texto, né, as reportagens, elas têm uma característica, elas têm uma estrutura pré-estabelecida. Então, para ser uma reportagem, ela precisa ter essas características, esses elementos. Quais são esses elementos? Primeiro, uma reportagem ela é escrita em primeira pessoa ou terceira pessoa. Depois, essas reportagens elas têm como característica uma linguagem simples, formal e objetiva. Então, a função da reportagem é informar. E para informar, ela precisa ser o mais simples e ir direto ao ponto para passar as informações que precisam ser passadas. Uma reportagem, ela pode ter, né, determinados temas. Então, uma reportagem pode ser sobre a nossa sociedade, sobre fatos políticos e sobre fatos econômicos, certo? E essa reportagem, ela pode contar, né, com a presença do discurso direto, que é quando a pessoa mesmo vai contando ali os fatos, ou do discurso indireto, que é quando a gente traz a fala de uma terceira pessoa para o nosso texto, né? Nas reportagens é muito comum ter entrevista, né? Ou entrevista com as pessoas envolvidas na notícia, ou de pessoas especialistas, né? Na notícia, no assunto da notícia. E as reportagens costumam vir com a assinatura, com a identificação de quem escreveu a reportagem. Continuando aí falando sobre a estrutura de uma reportagem, né? Então, a primeira coisa que a gente enxerga quando a gente olha para uma reportagem é a headline. A headline é o title, é o título dessa reportagem. Toda headline, ela é destacada do restante do texto. Então, ela vem em letras maiores e ela também vem com uma cor mais forte, né? Geralmente elas vêm em negrito, que é quando a palavra está escrita com um preto mais forte. Por que a headline vem sempre destacada? Porque ela serve para chamar a atenção do leitor. Então, o leitor vai olhar para o jornal, por exemplo, e a primeira coisa que ele vai ver vai ser a headline. Se essa headline chamar a atenção dele, né? Se essa headline for bem escrita, trouxer ali elementos que chamem a atenção do leitor, o leitor vai querer comprar o jornal para ler essa reportagem. O segundo elemento, né, da estrutura de uma reportagem é o lead. O lead é o primeiro parágrafo de uma reportagem. Então, a gente tem lá a headline, que é o título, e é um resumo bem breve, né, com o intuito de ser atrativo e de chamar a atenção do leitor. E o primeiro parágrafo de uma reportagem, ele é o resumo dessa reportagem. E ele apresenta as palavras-chave dessa reportagem. Então, ele vai resumir ali a notícia em poucas palavras, com o objetivo também de continuar, de prender a atenção do leitor, para que o leitor queira continuar a ler a reportagem, né? Ler ali a notícia. As palavras-chave de um texto, e não só da reportagem, são muito importantes na hora da leitura de um texto. E é muito importante para a gente, né, que está no terceiro ano, que está pensando em prestar o Enem, conseguir identificar as palavras-chave dentro de um texto. Conseguir identificar as palavras que resumem o que está sendo escrito ali, né? Porque vocês vão fazer uma prova, se Deus quiser,
do Enem, vocês vão ir muito bem e vocês vão ter vários textos para vocês lerem nessa prova, né? E identificar as palavras-chave é uma estratégia de leitura importante, né? Você conseguir passar os olhos, ler de uma forma rápida e identificando as palavras-chave é uma estratégia importante de leitura para a vida, mas principalmente para vocês que vão fazer o Enem. Então, a lida é esse primeiro parágrafo. Depois a gente tem o corpo de texto, ou o body copy, que é o desenvolvimento da reportagem. Então, o body copy é a parte da reportagem em que a gente vai ter mais exemplos, a parte onde a gente vai ter mais detalhes da notícia que está sendo dada. E, por último, a gente tem aí os mecanismos não verbais de uma reportagem. Então, a reportagem, ela precisa trazer ali imagens, fotos, gráficos que vão exemplificar e enriquecer a notícia que essa reportagem está querendo passar. Um outro elemento que costuma vir junto das fotos, das imagens, dos gráficos é a legenda, ou caption in English. Essa legenda, ela nada mais é que uma explicação da notícia que está se dando, ok? Vamos ver aqui como funciona na prática, né? Eu trouxe uma reportagem em português, mas no material de apoio tem uma reportagem em inglês que vocês vão conseguir fazer esse mesmo esquema, ok? Então, lá no começo, ó, idosa de 72 anos joga óleo quente na irmã por causa do cigarro e vai presa, a gente tem a headline. Percebam que a headline está escrito de cor diferente do restante do texto e com uma fonte maior, né? O tamanho das letras são maiores. Por que disso? Para chamar a atenção do leitor. Embaixo aí a gente tem a lead. A lead, como eu disse para vocês, é o primeiro parágrafo introdutório, né? A introdução da reportagem. E ela vai apresentar aí as palavras-chave, as palavras mais importantes. Então, Danísia Victoriano foi transferida nesta sexta-feira para o presídio de Bangu. Caso ocorreu em Cabo Frio, vítima está internada no Rio de Janeiro. Então, olha, a Lid mostrou aí pra gente quem participou dessa notícia, o dia que aconteceu o fato aí, né? Para onde essa mulher foi. Então, ela foi presa no dia 30, encaminhada para o presídio de Bangu. Ela conta aí pra gente aonde aconteceu a história, né? A história aconteceu em Cabo Frio. E ela segue aí falando pra gente que a vítima, a pessoa que foi queimada, está internada na cidade capital do Rio de Janeiro, tá? Depois a gente tem aqui, ó, no cantinho aqui, a assinatura. Então, essa reportagem foi escrita pelo Heitor Moreira. Aqui, né, o jornal, o site onde essa reportagem foi publicada. Aqui a gente tem o body copy, que vai nos dar mais detalhes sobre essa notícia, né, sobre essa reportagem. E aqui a gente tem uma foto para exemplificar. Embaixo da foto a gente tem a legenda. Nessa legenda, a gente vai ter a explicação da foto, né? Então, essa pessoa que está aqui é a vítima atingida por óleo quente que está internada no Rio de Janeiro, ok? Esse daí, então, é o nosso conteúdo, é o nosso tipo textual que a gente vai estudar agora no segundo bimestre, ok? Espero ter ajudado. Façam, por gentileza, o bloco 10 de inglês e me enviem quando terminarem. So, that's all. Bye bye. See you.